bloco eu vou falar de um problema geral que seria mais econômico. A gente pensa no problema de confinamento, pensa logo no boi mancando. Isso não é problema, isso aí dá para resolver. Eu acredito que o principal seja o problema econômico. A gente sabe que a margem de um confinamento ela é muito estreita, né? E aí não dá espaço para poder ter erros. Então tem que ter uma parte gerencial muito bem feita para poder o problema não ser a parte financeira. Hoje o que eu vejo que limita o crescimento de confinamento é a questão da reposição. Então eu acredito que um dos principais problemas que um confinamento tem para crescer seria a disponibilidade de animais para poder fazer a reposição. É um giro muito rápido, uma demanda de reposição muito rápida. E dificilmente uma pessoa consegue fazer um ciclo completo, trabalhar com cria, com recria e com engorda, e a engorda no confinamento e conseguir com a cria suprir toda a necessidade de animais para poder terminar no confinamento. No nosso caso, como a gente definiu no foco das nossas aulas, trabalhar com aquela pessoa que pretende confinar 300, 400, 500 boi, isso não seria um problema, né? Porque aí essa pessoa teria ali a quantidade de vaca suficiente para produzir os próprios bezerros e terminar no confinamento. Isso aí seria até uma solução, porque você pode trabalhar com um cruzamento industrial, a gente vai comentar sobre isso mais adiante, e esse animal ele tem uma eficiência de engorda melhor durante todo o ciclo de produção. Mas para quem depende de uma compra externa, com certeza a reposição é um problema. Outro problema que a gente pode citar numa parte comercial é com relação à compra de insumos. No caso, logicamente, os alimentos. Hoje existe uma oscilação de preço muito grande. Você consegue comprar uma saca de milho por R$20, daqui a pouco ela está custando 30, né? Um aumento de 50%. E o sistema não consegue absorver um aumento desse. Então, esse é um problema que, para ser resolvido, a fazenda ela tem que ter uma estrutura de armazenamento, uma estrutura de compra eficiente. E para quem trabalha com uma escala pequena, às vezes isso não é possível. O pequeno confinador, ele vai comprar uma ração comercial pronta. E o preço dessa ração vai oscilar em função do preço dos grãos. Por mais que a indústria consiga comprar um milho barato e estocar, ela vai te repassar o preço da ração acompanhando a alta, por exemplo, do milho. Então esse problema de compra de insumos, ele para ser resolvido, tem que ser feito de uma forma planejada e geralmente tem que trabalhar com estoque. O estoque acaba que onera o sistema por imobilizar capital. Outro problema, aproveitando aí a questão da imobilização do capital, é a compra do gado, né, que é o mais caro do sistema. Então, às vezes o confinamento ele vai crescendo e demanda capital investido muito grande. Então, às vezes pode trabalhar com financiamento, mas sempre o maior capital imobilizado, e isso pode às vezes impedir um crescimento rápido de um confinamento por não ter disponível um capital grande para poder imobilizar. A mão de obra é uma coisa que todo mundo reclama em qualquer setor. Hoje está escasso no Brasil, principalmente. Agora, no confinamento, eu acredito que uma grande vantagem do confinamento, apesar que a gente está falando de problemas, mas uma grande vantagem do confinamento é a questão de mão de obra. Porque como é tudo mecanizado, como existe máquina para tudo, aqui vocês vão acompanhar aí nas imagens, o vagão forrageiro, o sistema para fornecimento do melaço, a pá carregadeira, uma pessoa só que opera tudo isso. Hoje aqui tem uma pessoa tratando de 5.000 bois. Então mão de obra para confinamento não é um problema, diferente de quem está acostumado com o sistema de produção a pasto. Hoje um sistema eficiente, a gente trabalha com 2 vaqueiros para 1.000 boi, seria excelente. Então eu precisaria de 10 pessoas aqui, tem uma pessoa, porque aqui tem 5.000 boi confinados. Então é uma vantagem, eu diria que nesse caso não é um problema. Outro problema com relação ao mercado
A pessoa que trabalha com confinamento, ela tem que estar ligada nos preços. Então, está sempre fazendo cotação, quanto é que está o boi, quanto é que eu vou vender o boi, está ligado por fechar contrato na bolsa, vender boi a termo. Então, vocês vão ver, né, no decorrer do curso, eu vou falar isso mais vezes, que a parte da engorda em si, igual a gente está vendo aqui, isso é um processo mais simples que tem. E geralmente o que esse boi aqui vai engordar é exatamente o suficiente para pagar a comida dele, o trato dele, o custo. Geralmente empata. A receita é igual ao custo. E onde é que esse confinador está ganhando dinheiro? Ele compra às vezes um arroba por 130 e vende por 150. Então ele ganha dinheiro nessa negociação. E pode ser um problema, né? Quem não tem capacidade de fazer isso, confinar é um problema, com certeza. Para a pessoa que trabalha com pasto, é diferente. Porque se você compra mal um bezerro, você comprou ele com 6, 7 arrobas. E ele vai ficar quase 3 anos na fazenda, então isso se dilui. E aí nesse decorrer de 3 anos a arroba valoriza. Por mais que você comprou mal hoje, daqui a 3 anos você vai vender ele a um preço mais alto que você comprou. Por uma valorização natural da arroba em função da inflação. Mas aqui o giro é muito rápido. Então às vezes você compra o boi, engorda ele durante 70, 80 dias e vende ele mais barato que você comprou, por não ter eficiência na questão de negociação, tanto na compra quanto na venda. Isso pode ser um problema. O confinador, ainda dentro da questão de mercado, eu diria que para ser eficiente ele tem que fazer só isso. A pessoa que é médica e quer mexer com confinamento, às vezes vai ter o capital, mas se não tem o tempo disponível para dedicar, ou contrata alguém de confiança e coloca para gerir o negócio, às vezes é melhor não mexer. Por questões de oportunidade, igual eu comentei. Esse confinamento aqui, por exemplo, ele está hoje engordando vaca, está vendendo um lote de vaca gorda, conseguiu comprar essa vacada por R$110 arroba e está vendendo hoje por R$130 arroba. Então é uma conta simples de ser feita. Está ganhando R$20 por arroba, comprou essas vacas com 13 arrobas. Então 13 vezes 20, 260. Está ganhando R$260 por vaca durante 70 dias só no processo de negociação. Se essa vaca não engordar nada, não faz diferença nenhuma. Como essa vacada chegou aqui magra, a gente vai comentar sobre ganho compensatório. O resultado foi excelente e vai ganhar também em cima do ganho de peso. São 2 ganhos que o confinamento te traz. Isso aí é fantástico. Então o problema para alguns pode ser a solução para outros. Pode ser o pulo do gato. Então ser um negociante, na minha opinião, é fundamental para quem vai entrar na questão do confinamento com a visão macro. Claro que para aquele pecuarista que vai confinar 300, 400 boi porque está sem pasto, isso não é um problema. O boi já está lá, às vezes é a solução. O boi já está lá, o pasto está rapado, não tem o que fazer, eu vou confinar para poder aliviar a lotação dos pastos e não degradar mais do que já está degradado, o animal às vezes até não morrer de fome. Então nesse caso é uma solução. Mas para quem pretende entrar num sistema como esse, para fazer escala e não tem o dom da negociação, que eu acredito que isso é até dom, não tem aula que ensina isso. Quem nasce para ser comerciante vende qualquer coisa que coloca na mão dele e compra bem também. Para quem não sabe fazer isso, talvez o confinamento ele vai ficar limitado nessa questão. E garimpar boi no Brasil inteiro, trabalhar com gente de tudo quanto é tipo. Então isso não é muito diferente não. E nesse bloco nós vamos ver como prevenir o problema de acidose e conhecer os tipos de dietas mais eficazes nessa prática. Acompanhe. Bom, com relação aos problemas dentro da porteira, nesse segundo bloco,
Eu diria que 80%, 90% dos problemas que um confinamento tem está ligado à questão nutricional do rebanho, acidose ruminal. Nós já comentamos alguma coisa a respeito disso. São dietas com alta densidade energética, independente do alimento que vou trabalhar, seja ele milho, polpa cítrica, até um alimento mais fibroso, casquinha de soja, farelo de trigo. São dietas quentes, são dietas que fermentam muito e são pobres em fibra. Então esses animais eles vivem em constância acidose ruminal e isso pode, na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, prejudicar o consumo de matéria seca. Então estimular o consumo de matéria seca no coxo é fundamental aqui dentro da porteira. E se o animal não estiver consumindo, isso de fato é um problema, porque o desempenho vai ser abaixo do ideal. Para isso, o nutricionista tem algumas ferramentas, né, para poder medir isso. Primeira coisa, quando você pega uma dieta, o ideal é que ela tenha fibra, né, que a gente chama de fibra efetiva. Essa fibra que vai fazer o animal mastigar para poder produzir a saliva, que é quem vai tamponar o pH do rumen. A saliva tem pH alcalino e vai conseguir tamponar a produção de ácido que está tendo ali no rumen. E para que isso aconteça, para que o animal produza saliva, ele tem que ruminar. E para ruminar precisa de fibra. Então essa dieta ela é pobre em fibra naturalmente. Quando se formula uma dieta para um ganho de 1,6 kg, 1,7 kg, essa dieta necessariamente ela puxa muito concentrado e sobra pouco espaço para o volumoso. Às vezes a gente precisa até trabalhar com feno, com alguns alimentos que tenha muita fibra, de baixa digestibilidade, que são alimentos secos para o animal poder mastigar mais, para evitar o problema da acidose que é constante nesses animais. Então eu diria que 80%, 90% é com relação à nutrição. Uma grande vantagem é que esses animais, como é gado de corte, como é confinamento, daqui a 40, 50 dias vão ser abatidos. Um sistema como esse numa pecuária leiteira é muito mais complexo, porque na pecuária leiteira eu quero longevidade, eu quero uma vaca que dure muito tempo, que viva muito tempo. E um animal, um ruminante, viver em constante acidose metabólica, ruminal, ele não vai viver muito tempo. Então aqui tem um atenuante que é a questão da longevidade. Esses bois eles não precisam ser longevos, eles vão morrer daqui a 50, 60 dias, mas isso prejudica o ganho de peso. Problema sanitário eu não vou citar, né, porque a gente vai ter uma aula específica com relação a isso. Então seria problema nutricional e problema de ambiência. E hoje a gente tem uma oportunidade boa para poder filmar a questão da ambiência. Esse confinamento, como eu disse, ele não para, ele trabalha 365 dias no ano. Ele confina boi no período chuvoso. Então a gente vê que o confinamento hoje está com muita lama, com muito barro, principalmente em torno dos bebedouros, em volta dos bebedouros, como o acesso ele é mais frequente, a gente fala que cava muito. Então o boi quando chega no bebedouro para beber água, ele está atolando aqui até a barriga. Isso é um problema sério e difícil de ser resolvido. É caro. Para resolver esse problema, teria que mexer com concreto, e isso onera muito o sistema de produção. Mas como é um confinamento que já tem escala e pretende aumentar a escala e que pretende confinar o ano todo, não tenha dúvida que é um investimento que vale a pena. Eu lembro que o sistema tradicional do Brasil é confinar na seca e você não teria esse problema de lama. O que isso pode acarretar? Principalmente redução no consumo de matéria seca. Ninguém numa situação de desconforto se alimenta bem. No humano é assim, no bovino também não é diferente. O animal que está com lama até no pescoço, ele vai evitar coxo. Então ele vai comer menos e ele pode às vezes ter um desempenho abaixo do esperado. A depender do período também começa a ter problema de casco. A gente já vê boi mancando aqui. Então esse boi que está mancando, o desempenho dele também é menor. Você até precisa ter uma área para poder tirar esse animal do grupo, para poder tratar. Então são problemas que acontecem que
né, rotina de confinamento e isso se resolve, não tem muito segredo não. Outro problema que a gente está vendo aqui também é com relação a, por ter lote despadronizado, um boi começa a montar sobre o outro. Esse confinamento trabalha com boi inteiro. Então tem a questão da sodomia. Tanto o boi que é montado quanto o boi que monta, eles vão ter um desempenho abaixo do esperado. O primeiro que está montado, às vezes ele vai machucar. É um boi que apanha muito. Ele não tem a oportunidade de vir no coxo para se alimentar. E o boi que está saltando, no mínimo ali ele tem um gasto energético. Então ele também vai ter um desempenho abaixo do esperado. Para evitar isso, a questão de aumentar metros quadrados por animal, por curral, e a questão de padronização de lote é fundamental. Então é um problema que normalmente acontece em confinamento e que ele tem que ser resolvido. Bom, outro problema que a gente vê aqui é com relação ao esterco, né, que eu já comentei, eu acho que vale a pena reforçar. Esse confinamento, pela escala que tem, ele não está dando conta de tanto esterco que está sendo produzido. Isso com certeza é uma questão ambiental que pode até gerar multa. Então nem sempre você tem a oportunidade de vender tudo. Para quem começa o negócio, vai fazer a conta lá e falar, eu vendo esterco a tantos reais a tonelada, vou produzir tanto, e agrega isso à receita da atividade. Mas nem sempre você tem essa oportunidade de estar vendendo. Hoje a concentração de nutrientes que tem no esterco é tão pequena, principalmente bovino, que às vezes para o pecuarista que trabalha com pasto, é mais interessante comprar o adubo químico. É melhor eu comprar o fosfato do que eu comprar esterco para suprir o fósforo lá da pastagem. Então nem sempre você tem a oportunidade de estar vendendo isso, e isso pode ser um problema sério. Questão ambiental, hoje a gente sabe que não pode brincar e é uma coisa que tem que ser pensada quando for montar um confinamento. Para quem tem grandes áreas de pasto, isso aí já não é mais um problema. Então tem coisa que é muito relativa. Você tem muita área de pasto disponível, está ganhando um adubo aí de excelente qualidade, e aí de graça, pega e joga no pasto, aumenta a lotação da área de pasto, passa a fazer a recria no pasto, a engorda no confinamento, e aí as coisas começam a se encaixar. O interessante do confinamento é isso, ele quando bem conduzido, ele se encaixa perfeitamente a um sistema de produção a pasto, que é a maioria dos sistemas do Brasil. Então a gente levanta aqui a bandeira de que o pecuarista do pasto também pode confinar. Tudo é muito padronizado aqui no confinamento. A hora de trato, o tipo de trato, o boi que entra, o boi que sai, é uma máquina de produzir carne. E se o trator estraga, é um problema, tem que ter dois. Se o vagão forrageiro estraga, é um problema, tem que ter dois. Se o tratorista adoece, é um problema, tem que ter dois. Então não pensa que uma estrutura só atende isso daqui não. Esse confinamento, por exemplo, ele tem 3 estruturas e usa 2. Uma fica guardada para quando for necessário. Quer dizer, o boi tem que comer. O boi não quer saber se o trator estragou ou não. Isso é um problema do pecuarista e tem que ser resolvido. Então tem que se pensar nisso quando for, principalmente, ter escala no sistema de produção. Eu não conheço nenhum funcionário que vai tratar de boi na carroça. Isso não existe mais. Tem muito vaqueiro aí que não sabe nem o que é uma carroça. Então é tudo mecanizado, é tudo muito bem feito, muito bem esquematizado. Outro problema com relação, voltando à relação da nutrição, que eu acredito que tenha também em confinamento, é a inconstância dos alimentos. Então, e o pecuarista às vezes, por tentar economizar, não contrata um nutricionista e ele mesmo faz a dieta da cabeça dele. E às vezes funciona, mas o dia que acabar um alimento e tiver que trocar, essa dieta ela teria que ser reformulada. E esse problema ele acontece muito no confinamento, principalmente para quem compra subproduto. Subproduto é uma coisa que você não tem sempre. Milho você tem sempre, farelo de soja você tem sempre.
mas eu vou comprar uma polpa cítrica, eu preciso de uma safra de laranja, eu vou comprar um caroço de algodão, eu preciso de uma safra de algodão. Isso pode ser um problema, essa inconstância de alimento. Falta o alimento na fazenda, não se programou, não fez adaptação igual nós comentamos, o desempenho ele vai ser menor.